Bom dia a todos e a todas. Senadora Ana Amélia, agradecendo o convite para participar dessa audiência. Primeiro, eu queria situar a dimensão do que nós estamos falando, né? O Brasil importa cerca de 60 milhões de toneladas de alimentos, 60 milhões de toneladas. De alimentos? De alimentos. Isso dá 5 milhões de toneladas por mês. É uma quantidade muito grande. Para você fazer controle exaustivo sobre isso, é um negócio, assim, impraticável. Então, do ponto de vista econômico... Doutor Marcos, desses 60 milhões de toneladas, qual é o peso maior? Tem cereais, farinhas e preparações, 35 milhões. Produtos florestais, 6 milhões. Produtos hortícolas e leguminosas, 3 milhões e 400. Complexo soja, 2 milhões e 300. Frutas, 2 milhões. Pescados, 1 milhão e 300. E assim vai. Bom, a questão... E quanto nós exportamos? A exportação é bem elevada também. É mais que isso. Tchau. Mas é o seguinte, o que acontece é que quando a questão de fiscalização, controle, avaliação de conformidade, todas essas ações que você tem para controlar a qualidade de um produto, você tem sempre que fazer, existe em qualquer lugar do mundo, isso é universalmente adotado, você tem que ver a correlação entre o benefício que você quer em termos de segurança e o custo que você tem para implementar aquilo. Se você quer segurança 100%, total, absoluta, você vai ter um custo absurdo. Nenhum país do mundo adota 100% de controle. Isso é impraticável. A indústria, por exemplo, o seu celular, qualquer equipamento que você compra aí, a controle é de parte por milhão. Então, eles fazem, pegam amostragens da produção, analisam, testam, etc., e fazem a proporção de falhas por milhão. Então, é essa a ordem de grandeza, assim, de difícil de observação. Não tem recall. Não, tem às vezes, mas é questão do custo-benefício, né? Olha, o Ministério do Trabalho fez em 2010 uma norma aí que trouxe loucura para o setor industrial, que é a coisa, ele criou uma lógica... Aquela norma... NR12. É com essa lógica aqui. Ele colocou que tinha que ser falha segura na máquina. A falha segura significa que não pode ter risco de acidente nenhum para o empregado. Então, a indústria que nunca tem acidente com morte, etc., teve que fazer também, criar mecanismos de segurança absurdos. Uma máquina de móvel teve que ser engradeada todinha. O cara trabalha dentro de uma cela, praticamente. Isso aí caiu a produtividade 30% em algumas indústrias. Levou a um custo. Teve indústria que gastou 50% do que ele investiu para fazer a indústria, ele gastou para adaptar. Quer dizer, são coisas assim que geram uma consequência que as pessoas não imaginam. Mas isso não nasceu do Congresso. Não, sim, mas eu estou falando que esse princípio que está aqui, que é o mesmo, de 100%, que é a falha segura, ou seja, não pode entrar nada contaminado, isso é uma coisa que nem Estados Unidos praticam, nem a União Europeia. Quer dizer, isso é uma coisa absurdamente fora da realidade da condução técnica que o assunto tem no mundo. E isso tem um custo econômico, custo que começa pelo próprio sistema operacional que você teria que ter para fazer isso. A segunda coisa é que isso atrapalha as cadeias produtivas todas. Porque trigo, você importa trigo, tem a farinha, tem que processar, etc. Você interfere na cadeia e nos fluxos da cadeia. Vai ter muito mais tempo para liberar as coisas. Isso aí tem um custo de capital de giro, etc. Custo financeiro do equipamento, do produto ficar parado na aduana, etc. Então, isso só vai aumentar custo para a economia como um todo, né? O comércio internacional não é simétrico e não é perfeito, né? Existem diferenças entre os países, uns têm vantagens em umas coisas, outros têm vantagens em outras, e há as regras da Organização Mundial do Comércio. Para esse caso aqui, o que ela prevê é que, né, existe um acordo sobre medidas sanitárias e fitossanitárias, no nome da OMC. O que você pode fazer, né? Que medidas sanitárias que você pode tomar? Tem aqui 5
5 situações que eu vou ler aqui para poder esclarecer o que é que pode, né? Proteger a vida animal e vegetal dentro do território do país membro dos riscos surgidos da entrada, contaminação e disseminação de pestes, doenças, organismos contaminadores ou causadores de doenças. Esse é um. Segundo, proteger a vida e a saúde do ser humano e dos rebanhos animais dentro do território do país membro de riscos surgidos de aditivos contaminantes, toxinas ou organismos causadores de doenças em alimentos, bebidas ou rações. O terceiro, proteger a vida e a saúde do ser humano dentro do território do país membro de riscos provenientes de doenças portadas por animais, plantas ou produtos derivados, decorrentes da entrada, contaminação ou disseminação de pestes, ou ainda, a última, proteger ou limitar outros danos dentro do território do país membro, decorrente da entrada, contaminação ou disseminação de pestes. Então, você faz o controle por amostragem, que isso é prática no mundo inteiro. E quando você tem alguma epidemia, alguma coisa que traz risco específico, aí você fecha naquele aspecto e passa a fazer um controle mais universal daquele tipo de produto. Esse é o procedimento internacional. E você não pode criar procedimentos no país que se apliquem só ao produto importado. O que você fizer de regra que se aplica ao produto importado, você tem que também aplicar na produção nacional. Senão você já colide totalmente com as regras da OMC. Né? Então, para você adotar uma prática, um sistema de vigilância, seja lá com que característica que seja, ele tem que se aplicar também a toda a produção nacional. Né? Então, se isso aqui pretende ser solução para dificultar a importação em setores que o país tem vulnerabilidade, em termos de competitividade, não é esse o caminho. Existem outros caminhos, que é a defesa comercial, que é toda a parte de antidumping, tem a parte toda de você fazer preço de referência na importação. Quando o exportador de outros países para cá pratica preços abaixo do preço de mercado, o Ministério pode fazer a apuração disso e aplicar um preço de referência que, independente do preço que o cara declarar, é aquele preço que vai ser usado para a aplicação dos impostos e tudo mais. Né? Então, tem que adotar outras soluções. Essa solução de controle exaustivo do que é importado é uma coisa absurdamente fora de propósito, né? Com todo respeito aí à casa pela proposta e tudo mais. Mas o custo econômico disso, e isso vai totalmente na contramão de toda a prática internacional, e inclusive do esforço que o Brasil está fazendo para acesso a mercados. Muitos setores reclamam que o Brasil precisa ampliar acesso ao mercado, reduzir barreiras na União Europeia para produtos agrícolas, em outros países, etc. O Brasil está nesse esforço, está numa fase, inclusive, de negociação com a União Europeia para um acordo de livre comércio com a União Europeia. E esse acordo, o maior beneficiário vai ser o setor agrícola, provavelmente. Se a gente cria uma coisa dessa natureza aqui dentro, a gente importa alguma coisa da União Europeia, isso aí é claro que eles não vão aceitar jamais uma coisa dessa. A gente está lutando para que eles reduzam as restrições que eles têm lá, os produtos brasileiros, e nós vamos aumentar as restrições dentro do Brasil. Quer dizer, a reciprocidade que eles pedem lá e que... A reciprocidade é regra, em geral, do comércio internacional. Né? Não é totalmente simétrico, porque o mundo é muito heterogêneo, a situação dos países, em termos de nível de desenvolvimento, capacidade tecnológica e tudo mais. Né? Mas não é por isso que a gente pode ou deve, dentro do país, criar uma coisa assim, entendeu? De uma barreira totalmente atípica no mundo, com a ilusão de que com isso a gente vai conseguir ter vantagens no mercado interno. Não vai. Né? Eu agradeço, doutor Marcos.